Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no episódio de hoje eu quero explicar uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o tema 955, que é a possibilidade da imprensa ser responsabilizada por ter divulgado entrevistas com informações falsas e ofensivas à honra de outra pessoa. Então, é possível que um veículo de imprensa seja responsabilizado no caso de divulgação de fake news, informações falsas, e que essa divulgação seja ofensiva à honra, viole a honra de outra pessoa. É possível sim, mas com temperamentos. Para os apressados, vamos já ver a tese do STF. Depois eu vou repetir a tese depois dos fundamentos, eu explicar os fundamentos. Basicamente, quando houver, é possível a responsabilização desse veículo de imprensa quando houver indícios concretos da falsidade da imputação. Vale dizer, era possível o veículo de imprensa perceber ou pesquisar e assim constatar que a informação era falsa. Então, quando houver indícios concretos da falsidade da imputação, e também quando ficar comprovado que ela deixou de observar o dever de cuidado na verificação da falsidade desses fatos e também na divulgação da existência de tais indícios, ok? Então, vamos para a decisão. Para vocês entenderem essa decisão, vocês têm que entender que essa decisão é compatível com o que o STF decidiu na DPF 130, relatoria ministro César Brito, que decidiu que a liberdade da imprensa tem uma posição preferencial, né? Preferred position, no sentido de que a imprensa é livre, então não é possível realizar uma censura prévia sobre o que a imprensa pode divulgar sobre o trabalho jornalístico. Isso não quer dizer, o que denota que não existe direitos absolutos, e 2, o STF adota uma posição de meio termo, não quer dizer que a imprensa é irresponsável. Muitas vezes teóricos liberais ou próceres do liberalismo extremo querem dizer que é possível a liberdade de imprensa, é possível falar sobre tudo, sobre todos. É possível falar tudo sobre todos, independentemente de responsabilidade. Não é a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, não é possível censurar a imprensa, porém, não é possível torná-la irresponsável. É basicamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a primeira coisa que vocês devem saber, primeiro, é aquela compatibilidade com a DPF 130, posição preferencial da liberdade de imprensa e os direitos em conflito. De um lado, o direito à liberdade de imprensa, a impossibilidade de censura prévia, e do outro lado, os direitos da personalidade. Ou seja, caso essa liberdade de imprensa viole demasiadamente direitos da personalidade, isso vai gerar responsabilização. Isso pode gerar responsabilização. Então, a DPF 130 é compatível com essa decisão. Direitos em conflito, liberdade de imprensa versus direito da personalidade. E a terceira informação que eu quero dar para vocês, é uma medida sempre excepcional. Sob pena de inviabilizar o próprio trabalho jornalístico. E como é que a gente vai aferir? Quais são os critérios para aferir se houve um exercício correto da liberdade de imprensa ou não? O Supremo vai dizer quando há intenção deliberada, má-fé ou grave negligência por parte do canal de imprensa, ele exerceu essa liberdade de imprensa de forma abusiva. Logo, pode haver responsabilização se violar a dignidade, a honra de terceiros. Então, mais uma vez, não é possível censura prévia, não é possível impedir a publicação de uma entrevista. O caso concreto era uma entrevista, nem aceitar
a total irresponsabilidade da imprensa, é preciso ter um meio termo. E como aferir se houve uma atribuição falsa de crime? O ofendido, ou seja, a vítima, tem que demonstrar que, à época da divulgação, não havia indícios concretos de falsidade. Era possível, com uma diligência que é típica de uma imprensa responsável, era possível aferir essa falsidade em concreto, não uma falsidade em abstrato. Segundo, o veículo deixou de observar o dever de diligência, ele deixou de apurar a veracidade dos fatos. Então, caso o ofendido demonstre isso, esse veículo de imprensa vai ser responsabilizado. O professor Márcio Cavalcante, ele traz exemplos de como esse dever de verificação, esse dever de diligência pode ser aferido. Em primeiro lugar, a observação na própria publicação da entrevista de que há elementos que contradizem a imputação. Veja, o caso concreto envolvia uma entrevista e o veículo de imprensa foi responsabilizado porque nessa entrevista o entrevistado dava informações falsas, e essas informações falsas eram verificáveis que eram falsas. Era fácil verificar que eram falsas. Então, o veículo de imprensa foi responsabilizado. Então, uma primeira cautela seria, após a entrevista, colocar um asterisco e o veículo de imprensa dizer: há elementos que indicam a falsidade dessas alegações desse determinado entrevistado. Segunda questão, segunda possibilidade de estar provado o dever de diligência: concessão de direito de resposta ou outra forma de contraditório ou direito de retificação por base do ofendido. E terceira forma, a publicação de matéria com outra versão ou com esclarecimentos. Isso seria uma forma do veículo de imprensa se balizar. E aí eu aprofundo um pouco mais esse vídeo com algumas noções de direito constitucional comparado, basicamente, da jurisprudência da Corte norte-americana. Primeiro, a relação dessa questão da responsabilização da imprensa com a doutrina da actual malice, que, segundo essa doutrina, que foi desenvolvida pela Suprema Corte norte-americana, para responsabilizar a imprensa é preciso comprovar um dolo efetivo. É preciso comprovar que o veículo sabia que essa notícia era falsa, ou, no mínimo, uma culpa grave, que se manifesta pela grave negligência na apuração da falsidade ou da veracidade. Essa primeira doutrina é muito importante. Segunda doutrina, que é a doutrina do chilling effect, que é preciso ter cuidado com a responsabilização da imprensa, porque isso pode desestimular jornalistas a publicarem declarações que eles julgam verdadeiras quando não puderem efetivamente comprovar a veracidade. Então, pode inibir a própria atividade jornalística, e essa inibição certamente geraria problemas no Estado de Direito e, conseguintemente, no próprio exercício e efetividade da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Beleza? Então, vamos para a tese do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal trabalhou com duas teses. Primeiro, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais.
Isso porque os direitos à honra, à intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço mínimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Ou seja, o que eu informei para os senhores e senhoras nesse episódio. Há uma liberdade de imprensa, não pode haver censura prévia, tem que ser permitida a publicação dessa entrevista, só que não há uma irresponsabilidade da imprensa. A eventual responsabilidade será aferida a posteriori, com possibilidade de responsabilização, com possibilidade de remoção do conteúdo e envolvendo danos materiais e morais. Tese número 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente a prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se 1. À época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação e 2. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Então é isso, meus amigos. Tema de repercussão geral, número 955 do Supremo Tribunal Federal. Se atualizem. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau.